Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 12 em Campo desta terça-feira, 18 de abril, 12 em Campo, edição da tarde, trazendo aqui para vocês as informações do Timão, que amanhã enfrenta o Argentino Júnior, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos. O Timão recebe o Argentino Júnior e briga ali diretamente pela liderança. Nesse momento, o Corinthians é o líder do grupo E, né, no saldo de gols. O Corinthians marcou 3 gols, não sofreu nenhum. O Argentino Júnior venceu a equipe do Independiente Del Valle por 1-0, então está em segundo lugar. O Corinthians vencendo abre ali 3 pontos em relação ao Argentino Júnior e fica numa situação bem mais confortável dentro do grupo, né, já pensando aí em fases seguintes. Expectativa de casa cheia, arena lotada, e o time precisa dar aquela resposta melhor dentro de campo. Contra o Remo, muito mal. Contra o Cruzeiro, venceu, mas ainda não convenceu o torcedor, e precisa dar uma resposta. O Fábio Santos deu até uma declaração dizendo que se o time se entregar mais, tiver mais comprometimento e mais foco, dificilmente perderá esse jogo. Então precisa disso, né? O que falta no time hoje realmente é comando, uma forma melhor de jogar e principalmente entrega dos jogadores dentro da equipe. Dentro de campo, né? Jogadores que formam a equipe ali precisam se entregar mais dentro de campo. E quem vai estar no jogo, pelo menos foi liberado, tá? Quem define se vai estar no jogo ou não é o Fernando Lázaro, mas quem foi liberado, e era a única dúvida em relação aos jogadores que atuaram contra o Cruzeiro, é o meia Juliano. Juliano contra o Cruzeiro, aos 35 minutos, ele acabou dividindo uma bola lá com o zagueiro do Cruzeiro, uma bola acabou espirrando, bateu no olho dele, e ele não conseguiu continuar. Ele teve um edema, naquele momento da bolada ali, ele perdeu um pouco da visão, e é claro que quando se trata de vista, né, se trata de região ali dos olhos, os médicos tomam um cuidado muito maior. O Juliano foi substituído, e passou por mais exames no dia de hoje, e foi confirmado que ele está liberado. O edema baixou, está tudo bem com a vista dele, então o Juliano não será desfalque para essa partida contra o Boca Juniors. A lista dos relacionados a gente vai trazer aqui às 9 da noite. Até o momento que eu estou gravando o vídeo aqui, não saiu ainda, tá? Mas no 12 em Campo, às 9 da noite, a gente vai trazer essa lista dos relacionados, o provável time para você. Claro que eu dependo da lista dos relacionados para poder fazer o provável time ali, tá? Então, às 9 horas eu espero você com já o provável time do Corinthians e, claro, talvez aí com a confirmação do Juliano. Liberado para ser relacionado, ele está. Liberado para o jogo, ele está. Resta saber se o técnico Fernando Lázaro vai ou não utilizá-lo. Falar em Fernando Lázaro, tem sido questionado demais pela torcida do Corinthians. Já não é de hoje. A eliminação contra o Ituano talvez tenha sido o grande estopim. A derrota contra o Remo foi o pior momento, a falta de rendimento. O jogo contra o Cruzeiro, pouquíssimo convincente. Foi o primeiro tempo ali arrastado. O Corinthians conseguiu vencer o jogo. Contra o Liverpool, lá no Uruguai, o primeiro tempo muito ruim. O Lázaro ainda não consegue dar um padrão de jogo, ainda não consegue fazer com que o time do Corinthians jogue. E claro que hoje é praticamente uma unanimidade, né? Não é 100%, mas é praticamente a grande maioria do torcedor que pede a saída do Fernando Lázaro e pede a contratação do técnico Dorival Júnior, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, campeão da Libertadores com o Flamengo, e aí se desligou do Flamengo naquela confusão toda lá que o Flamengo fez para trazer o Vitor Pereira, que já também não é mais técnico, e o Dorival ficou livre no mercado. E desde que o Dorival ficou livre no mercado, o torcedor corintiano quer muito a presença do Dorival. Muitos falam em Tite, né, mas o Tite eu não acredito que volte para o Corinthians tão cedo, desde que não haja nenhum tipo de proposta do exterior. O Tite
Eu acho que ele dificilmente fecharia com o Corinthians nesse momento, mas o Dorival está livre no mercado. E é um desejo do torcedor corintiano. Agora, também não sei até que ponto a diretoria do Corinthians quer mudar a comissão técnica. Eu não sei até que ponto o Duílio e o Alessandro, eles querem a mudança, se realmente eles têm o desejo de trocar o treinador. Quem bancou o Fernando Lázaro na comissão técnica foi o Duílio. Na época, Roberto de Andrade, que era o diretor de futebol, foi contra. O Alessandro, gerente de futebol, também foi contra. E a decisão foi unilateral. O Duílio bancou a permanência e a efetivação do Fernando Lázaro. Não se fala em demissão do Fernando Lázaro. Claro, um tropeço amanhã contra o Argentino Júnior, depois tem um jogo fora contra o Goiás, depois pega o Remo novamente e precisa vencer por uma diferença de 3 gols para seguir na Copa Libertadores, na Copa do Brasil. Depois tem Palmeiras. Então são mais 5 jogos aí que o Fernando Lázaro tem pela frente, que são bastante complicados. Jogos difíceis, jogos fora de casa. Por exemplo, o Corinthians vai pegar o Palmeiras no Allianz Parque. Tem a obrigação de vencer o Remo por 3 gols de diferença para classificar. Não são resultados fáceis, né, de conquistar. Tem o Goiás fora de casa. Normalmente é sempre enroscado o Corinthians quando joga fora. Tem esse jogaço contra o Argentino Júnior, que tem um treinador que é muito estudioso, que é um treinador que trabalhou 3 anos diretamente com o Pepe Guardiola no Barcelona. Então, é um treinador que é jovem, tem 42 anos de idade. O Gabriel Milito, o nome dele. Gabriel Milito, ele é um discípulo do Fernando Lázaro, não, do Pepe Guardiola. E ele traz muito dos conceitos do Fernando Lázaro para o time do Argentino Júnior, que joga no 3-5-2. Tá? Eles jogam no 3-5-2, é o esquema preferido deles. Como diz a música, é o esquema preferido do Gabriel. Então, é um time que vem para São Paulo para ganhar do Corinthians. Eles não vêm aqui pensando no empate. Eles vêm para fazer o jogo deles e buscar aí uma classificação. Então, para o Fernando Lázaro, a batata está assando. E todo mundo sabe que está assando. Talvez não se tornem isso público dentro do clube, mas todo mundo sabe que a situação do Fernando Lázaro é bem complicada. E a torcida quer o Dorival. Só que o Dorival Júnior está com a situação dele encaminhada com o São Paulo. Rogério Ceni no São Paulo também não vai bem, não é mais uma unanimidade há bastante tempo. E nos bastidores já dizem até que o Dorival acertou os salários com o São Paulo. O único treinador, talvez, que esteja livre no mercado, capacitado, vitorioso, hoje, neste momento, que está na ativa, é o Dorival. O Cuca não está, o Vanderlei não está, né? Eles não estão ligados hoje ao futebol diretamente, né? Então, o único treinador hoje vitorioso é o Dorival Júnior. E está muito perto, repito o que eu falei, informações de bastidores é que ele já acertou até salários com São Paulo. Então, é uma questão aí de tempo, se vai demitir o Rogério Ceni ou não. Não acompanho o São Paulo, não vou, eu acompanho o Corinthians, o São Paulo não. Mas a informação que se tem é que o Dorival está muito perto de assinar um contrato com o São Paulo. O que seria ruim, porque o Corinthians deixa escapar uma oportunidade, se isso acontecer de fato, de trazer um treinador vitorioso, competente e que conhece muito de futebol. Dá sua opinião aí. Fala o que você acha a respeito disso. E às 9 da noite eu te espero aqui no 12 em Campo, ainda tentando falar bem devagar, porque a gripe está pesada, a voz está rouca, a garganta está incomodando, mas a gente está aqui para falar de Corinthians, tá bom? Te espero então às 9 horas. Combinado? Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.